Olá pessoal e bem-vindos a mais um episódio de Diário de uma Diabética feito pelo Instagram Jovens contra a Diabetes. Hoje temos um tema muito especial. Hoje vamos falar um bocadinho sobre coma diabético, o que é, quais são as causas do coma diabético, quem está a entrar com coma diabético, quais são os sintomas que essa pessoa está a sentir ou pode vir a sentir. Portanto, vamos começar. O coma diabético é, portanto, uma emergência médica quando alguém que é portador de diabetes entra em coma. Esse coma pode ser causado por 3 motivos. Pode ser causado também por cetoacidoses, e isso geralmente é mais nos diabéticos tipo 1. E também pode ser causado por hiperglicemias, que é quando o açúcar está extremamente alto. Eu acho que, para mim, quanto às diabetes, é o meu maior medo em entrar em coma diabético. Eu já tive numa situação muito próxima a essa, que foi quando eu estava grávida do meu primeiro filho. Aos 7 meses de gravidez, o meu médico, fui a uma consulta de rotina, e o meu médico olhou para mim e disse assim: a menina veio a conduzir? E eu respondi, eu disse que sim, que vinha a conduzir. Pois ele disse: a menina não está a sentir nada, não tem nenhuma dor, não está com calores, calafrios, alguma coisa. Eu disse: não, eu sinto-me normal, não estou a sentir nenhuma diferença no meu humor nem no meu corpo. E ele disse: olha, eu vou precisar de interná-la porque infelizmente a menina está com diabetes, porque acabo de verificar a sua urina, porque pronto, quando eu entro para o consultório médico é obrigatório fazer um teste de urina, e ele disse que a minha urina, né, a glicose na minha urina estava a 360, se eu não me engano, 360 unidades. E até às vezes é difícil falar nisso, que eu emociono-me um bocadinho, mas eu acho que naquele momento eu tive o maior choque da minha vida. Eu tenho 24 anos e eu já vivi várias emoções, e eu acho que naquele momento, quando o doutor disse-me que a minha glicose estava a 360, aí o meu mundo pura e simplesmente desabou. O meu mundo desabou, eu comecei a chorar e eu questionava o porquê, e o médico tinha que me internar, porque eu grávida de 7 meses com uma glicose tão alta, a qualquer momento eu podia ter entrado em coma, qualquer momento. E eu não sentia absolutamente nada, e isso vai já como uma mensagem de alerta para muitos de vocês que às vezes pensam que eu não sinto nada, não preciso de ir ao médico, então estou bem da vida. Não, isso é um erro muito grande, porque o facto de tu não estás a sentir nada não quer dizer que no teu corpo não se passe nada. E foi exatamente o que aconteceu comigo. Eu, por mim, eu só estava a ir a mais uma consulta de rotina de 7 meses de gravidez. Mas, no entanto, não. Acabei por ser internada alguns dias depois. A minha mãe teve que vir de emergência de Luanda, aqui para os Estados Unidos, para poder me assistir e ajudar-me, né, a guiar-me um pouco sobre essa situação toda. Então, depois de algum tempo de eu ter sido internada, o médico, alguns dias depois, né, o médico veio ao quarto e tivemos a conversar um bocadinho melhor sobre isso tudo, sobre coma diabético, quais são os fatores, quais são os sintomas, e isso definitivamente. Este vídeo tinha que acontecer o mais cedo possível, porque eu acho que coma diabético é um alerta tão grande, que há muita gente por aí que de repente cai no meio da estrada, nem tem noção do que é que se passa, e às vezes é um coma diabético que a pessoa está a fazer. E há várias maneiras de o prevenir, como por exemplo, ir ao médico é uma, ver sempre a quantas é que anda a sua glicemia, é muito importante. Para os que são diabéticos, ai meu Deus, isso é muito importante, saber a quantas anda a glicemia, porque às vezes os diabéticos dependentes, né, de insulina, que são os diabéticos tipo 1,
tomam a insulina e depois vão fazer exercício físico, por exemplo. Acabam por dar um número elevado naquela insulina, que depois com exercício físico muitas das vezes entram em coma diabético. Por quê? Porque o açúcar baixa tanto com aquele esforço físico que a pessoa acaba por entrar em coma diabético. Outra coisa também é o açúcar muito elevado, que foi o meu caso. Quando o açúcar está acima dos 300, é uma emergência médica. É uma emergência médica. Essa pessoa tem que estar internada, tem que ir para um hospital urgentemente para ser internada e estar ali debaixo dos cuidados médicos. É algo muito grave, que eu espero que vocês estejam em alerta, que procurem sempre saber a quantas anda a vossa glicose, não deixar subir muito, não deixar baixar muito. É uma tarefa árdua, cansativa, eu sei, mas que eu acho que viver é tão bom estar em vida, é tão bom estar perto dos nossos familiares, pondo a nossa vida em risco por vaidade ou por simplesmente não querer saber. Acho que é ser mais do que egoísta. Pôr as pessoas que nos amam em pânico porque simplesmente naquele dia não me apeteceu comer, fiz a insulina e não me apeteceu comer, ou porque adorei aquele bolo ou adorei aquele gelado, então vou comer mais e mais e mais ao ponto que sobe a tua glicose. Eu acho que é importante nós jovens no sentido espírito, não em número, não em idade, nós jovens devemos ter em mente que o coma diabético é algo de alto risco, é algo que a qualquer momento pode levar sim à tua vida, e eu não quero isso para mim, eu não quero isso para nenhum de vocês. E eu volto a reforçar de que ir ao médico, constantes visitas aos vossos médicos, ou médico de clínica geral, ou endocrinologista, né, que é o médico especificamente virado para diabetes. Procurar um nutricionista também, alguém que te possa acompanhar e ajudar a saber o que é bom para ti, o que é que te faz bem, quais são as comidas, os alimentos, as bebidas, inclusivamente, que te podem ser beneficentes. A minha mãe é alguém, né, que eu falo sempre, eu sei, falo muito, eu sou apaixonada pela minha mãe, e é alguém que já fez coma diabético. A minha mãe, quando descobriu que era diabética, foi após acordar de um coma diabético. E portanto, eu acho que ela na altura tinha 30 e poucos anos, se eu não me engano, e ela sabe contar muito vagamente, em poucos detalhes, sobre esse episódio todo, porque ela não se lembra de absolutamente, da fase em que estava em coma, não se lembra de absolutamente nada. Lembra-se vagamente na altura que ela estava a acordar do coma, também lembra-se vagamente antes de entrar para o coma. Mas os sintomas que eu acho que as pessoas deviam ter sempre em mente é os calafrios. É muito importante ter em mente. E normalmente é isso que eu faço, né? Se eu estou à volta assim de outras pessoas, dos meus familiares ou amigos, eu pergunto logo: aqui está calor? E depois espero a resposta das pessoas. Se alguém me disser: olha, para mim não está, e a segunda pessoa também disser: olha, para mim não está, mas para mim, se para mim estiver muito quente, então eu já sei que algo não está bem. Então eu vou automaticamente picar o meu dedo e ver a quantas anda a minha glicose, se está muito alta ou se está muito baixa. Outra coisa também são as tremuras, né? Que nós os diabéticos temos muito em fase de hipoglicemia, quando o açúcar está muito baixo. Eu especificamente tenho muito, é normalmente o meu primeiro sintoma. Logo que eu começo a ver que o meu corpo está assim a tremer, a minha fala está a tremer, as minhas mãos, aí eu vou automaticamente picar. Se eu estou a tal ponto de tremer que não consigo picar, peço logo ajuda ao meu marido, ele vem, dá-me os primeiros socorros, pica. Se é necessário chamar uma ambulância, vai ter que se chamar uma ambulância. Se ainda dá tempo para ele levar-me até o hospital a conduzir, ele leva-me até o hospital. Mas é importante ter em mente sobre esses sintomas, pessoal.
fiquem mesmo sobre alerta, que o coma diabético não é uma brincadeira, não é mesmo uma brincadeira. Não desejo, volto a dizer, não desejo para ninguém, porque estando em coma diabético, para já tu não sabes quantos dias, quantas horas é que vais estar naquele coma, e Deus que o livre, nem sabes se vais acordar desse maldito coma. Então, pronto, ter em mente que nós, os diabéticos, corremos esse risco de fazer coma diabético. E prontos, pessoal, acho que por hoje já falei demais. Espero que tenham gostado de mais um vídeo, que continuem a acompanhar a página no Instagram, jovens_contra_diabetes, que eu vou postando assim algumas dicas, vou postando o que é que, alguns temas que se vai desenvolver, e que também sigam aqui a página aqui no YouTube, abaixo, que ponham um gosto, e que pronto, que vocês fiquem com Deus, fiquem com bastante saúde, e que essas tendências, acho que é importante ter em mente sempre que a tendência, a moda é ter moda, o que está a bater é mesmo ter saúde, tá pessoal? Fiquem com bastante saúde e até a próxima. Beijinhos nos vossos corações.